E aí, pessoa, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do Agro Resenha e, mais uma vez, diretamente de Piracicaba, aqui nos estúdios do PSEG, que viabilizou nossa vinda para cá, nesse estúdio maravilhoso que chegamos aqui, tava tudo pronto, a turma aqui é no jeito. E você provavelmente já ouviu falar do MBA em agronegócios, né, da Exalc, mas o que talvez você não saiba é que o PSEG é muito mais do que isso, é um ecossistema inteiro de educação. Ele envolve graduação, educação executiva, projetos in company também, super personalizados, certificações livres e até parcerias internacionais em todos os continentes. Para saber mais sobre tudo isso aqui, é só você acessar pseg.com ou buscar por @psegoficial nas redes sociais. E com essa energia aqui a gente começa mais um episódio, dessa vez com José Aparecido Donizete Carlos, que eu já fiquei sabendo que é mais conhecido como Donizete. Né? Engenheiro agrônomo pela Exalc, sócio-diretor na Sementes Piraí. Isso. Donizete, muito obrigado por estar aqui com a gente, seja super bem-vindo ao Agro Resenha Podcast. Paulo, o prazer é todo meu, né? Conheço os trabalhos da Agro Resenha e é um enorme prazer da minha parte, eu que agradeço, de poder estar aqui com você hoje. Tá bom demais, eu que agradeço. E assim, ó, eu tenho uma historinha com a Piraí, tá? Eu chamei o senhor justamente pra gente conversar sobre isso. Mas pra você que tá aí ouvindo, você já sabe, aqui no Agro Resenha Porteira não tem tramela pra quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. Então não sai daí que esse bate-papo aqui, você já viu, vai ter muita história boa aqui. Firma o golpe que nós já estamos de volta. Muito bem, estamos aqui de volta para falar com o nosso querido Donizete, que é doutor. Para a gente começar essa resenha aqui, conta um pouquinho da sua história para a gente, Donizete. Bem, não tenho aqueles currículos longos, não, tá? Mas nem é isso que eu estou buscando aqui. O que eu gosto da minha carreira profissional, né? Sou técnico agrícola, primeira formação minha, né? Trabalhei em usina, trabalhei com cana. E um dia decidi, eu queria muito ser agrônomo, né? E deixei, né? 4 anos que eu trabalhei, guardei o dinheiro, não tinha jeito. Fiz o cursinho e não fiz vestibular em nenhuma outra universidade, só na Exalc. Correndo um risco enorme, na época que eu entrei, de não conseguir, porque a concorrência era altíssima, né? Mas deu certo, né? Foram, na minha época, 4 anos, né, maravilhosos, né? Tenho saudade, gostaria de voltar. Eu toda vez que volto para cá sinto a mesma coisa, imagina o senhor. Como eu moro em Piracicaba, tenho relação com a Exalc, vira e mexe, estou lá e quando eu olho para aquele prédio, para toda aquela rua, aqueles jardins, os departamentos, eu falo, poxa vida, ontem mesmo eu estava aqui indo de um departamento ao outro para ter aula. E já se passaram 43 anos, né? 43 anos. 43. Né? E nesse tempo, depois de formado como agrônomo, né? Sou formado em 82, trabalhando com adubação verde, né? É onde as pessoas me conhecem, o Donizete. Até pouco tempo me falavam que era o homem da crotalária, né? Agora as coisas estão mais sofisticadas, né? O Donizete, o homem da adubo verde, da planta de cobertura. Ainda tá bom quando conhece assim, né? É bom que o sobrenome é o seu trabalho, né? Então, o Donizete da adubação verde, então tá tudo certo. Mas que legal. E aí, o senhor veio fazer agronomia e tal, e como que surgiu esse interesse? Assim, primeiro, por que o interesse no agro, né, em específico, e depois, como que foi para esse lado da adubação verde, assim? Eu realmente não consigo buscar lá atrás isso, né? Como descendente de italianos, né, toda a família, né, vinha da zona rural, né, trabalhadores, mas eu sou urbano, né, nasci na cidade e tudo. E aos 15 anos, terminando ali, na época não é igual, né, era o ginásio, e aí ia para o colégio, né, o 2º grau, e apareceu a situação de um colégio agrícola em Rio das Pedras. Era o 1º ano. E aquele negócio, poxa vida, tinha opção de seguir no colégio, ou fazer um outro técnico, que eu já estava vendo, ou colégio técnico agrícola. E aí, aquelas coisas que a gente não sabe,
fui levado para o Colégio Agrícola e aí realmente fiquei a bota no agro, né, participando, primeiro dessa forma, trabalhando e tudo. Foi muito interessante, é uma experiência maravilhosa. É uma brincadeira minha, tá? Eu nunca precisei apresentar meu currículo, por ser técnico agrícola, mesmo formado como agrônomo, né? Isso é, né, e aí veio para a escola e, né, a gente aí realmente, né, vai amassar barro mesmo, né, vai conhecer, vai aprender. Cheguei mais velho e meu interesse era bem focado, que eu não tinha tempo para errar, não tinha condição financeira para isso, né, e era estágio, é isso, e se envolvendo, quando vai ver você está se formando, já trabalhando, que é o que a Sementes Piraí, né? Na época, Companhia Industrial de Papel Piraí, depois conta a história. Tá? Então, eu diria para você que cada vez mais, agora eu tenho 70 anos, né? Eu falo, eu acertei. Né? Se eu voltasse, faria a mesma coisa. Gosto muito, o agro é dinâmico, né? E ele não é muito certo, é ou não é? Isso é verdade. Não é para qualquer um. Não é para qualquer porque um. Você não sabe se a economia vai te dar preço, se o tempo vai deixar você produzir. As decisões que você toma, né, técnicas, são as melhores. E aí, né? E realmente não é para qualquer um, não. É verdade. Tá. Mas a gente já conversava ali atrás, e você comentou aqui agora, né? Que você já entrou um pouco mais velho na escola, né? Então, assim, eu entrei um ano mais velho do que a minha turma, e a gente já vê diferenças, assim, né? Mas naquela época, isso nós estamos falando 40 anos atrás? 43 anos atrás, né? Como que foi, assim, eu queria ver da sua visão a evolução, a mudança que teve da Exalc naquela época, porque você nunca saiu de Pira, né, depois, né? Não. Como que você vê a Exalc naquela época e hoje, assim? É uma diferença, e eu não quero, por julgamento, causar nenhuma injustiça, né? Porque a gente sempre acha que a nossa época foi a época de ouro, os melhores professores, né? Só para você ver o impacto logo do começo. Tinha 2, 3 da turma de 200 que tinha 18 anos, ou fazendo 18 anos, e hoje isso é comum. Sim. Né? Então, eu entrei com 22, tem gente saindo com 22, mas a minha turma tinha lá o pessoal até os 20 anos, né? E nós éramos, eu diria assim, maduros até, mesmo eles que eram mais jovens, né? Eu sabia o que eu queria e eu entrei para sair. Eu precisava trabalhar. Sim. Né? Lógico, eu curti o tempo de estudante, que era uma maravilha, mas eu precisava sair bem formado para trabalhar. Então, há uma diferença, eu detecto uma diferença grande, mas não sou um crítico de dizer que é para pior, sabe? Realmente é um perfil mais tecnológico, um perfil mais voltados hoje para o que a gente chama de ferramentas da inteligência artificial. A gente brinca que é um agrônomo Excel, né? Desculpa, pessoal, a gente fala, né? Quando ele está num processo de empresa, ele está muito corporativo, ele não tem o tempo que se tinha campo, né? Eu fazia visitas, faço ainda, tá bom? Mas eu vou falar porque eu fazia. Era religioso, eu era recebido e visitávamos todos os campos, no pós-venda, do que nós tínhamos vendido. Visitava, era meio período. Hoje você não marca uma visita pós, né? Eles estão ocupados. Muita reunião, e às vezes é outra coisa que eu comento. Eu não posso dizer que é um perfil geral, tá? Mas é uma coisa que eu comento. A nosso relacionamento são com grandes empresas, tá? Principalmente as usinas de açúcar. E aí eu recebo uma ligação de uma dúvida. Ele conversa e ele fala assim, podemos conversar mais? Né? Aí eu já estou pensando, né? Que hora eu vou sair, arrumar mala, se eu não vou, né? Quantos quilômetros tem? Aí eu recebo o quê? Um invite. Invite. Então,
É essa, basicamente, que eu vejo uma diferença. Eu estou falando do pessoal do plano corporativo. Eles estão o tempo todo gerando dados para a decisão da empresa, né? Então, eles não são chegados à parte mais prática no dia a dia ali, como era mais comum no meu tempo, né? O agrônomo daquele tempo era o agrônomo tocador de serviço. Uhum. Eu era um técnico agrícola, tocador de serviço, meus chefes, que eram agrônomos, estavam juntos, entendeu? Né? Eu só cuidava de uns detalhes, que eles não cuidavam, não era do dia a dia deles. Mas eles eram experientes, eles sabiam mais que eu. Sim. Né? Bem mais, por isso que eu queria ser agrônomo. Né? Mas hoje não, né? Você não vê esse agrônomo mais praticão, né? Tocador de serviço. Desculpa essa palavra que eu não encontrei outra. Tá? Não, mas é interessante isso, né? Porque assim, naquela época, eu imagino, bom, não tinha WhatsApp, né, cara? Não tinha tecnologias de comunicação que hoje eu acho, assim, é legal, é bacana, mas até certo momento, né? Porque em algum período ali aquilo começou a tomar demais o tempo até fora do trabalho, né? Isso é preciso dosar esse negócio, né? De você, essa dedicação e quanto você vai usar do seu tempo para fazer coisas que podem ser importantes, como visitar um campo e tudo mais, né, cara? E, né, Paulo, e não é do agrônomo, né? Eu acho que todos os profissionais, o mais jovem, né? Não sei se já aconteceu com você, ele manda uma mensagem, você não respondeu, manda um monte de interrogação embaixo. Mas foi 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, né? É uma necessidade de respostas muito rápidas que nós temos, né? Eu marcava por telefone, com fio, né? Sim. A secretária anotava, quando o cara passava lá, ele perguntava: olha, dona Isete vai vir aqui tal dia, tal, pode ser, pode, não pode, armava visita e Deus que ajude, porque não podia dar errado. Estava marcado e não tinha jeitinho, vou chegar tarde, não vai dar, segura aí. Não, né? Era um roteiro de viagem marcada assim, né? E hoje é muito fácil, você pega, né? Eu adoro, viu? Eu não estou falando nada contra, adoro a tecnologia. Mas e como que entrou o tema adubação verde na sua vida, plantas de cobertura? Como que entrou esse negócio na sua vida? Entrou de um caminho que pouca gente conhece a história. Sementes Piraí, esse nome vem de Companhia Industrial de Papel Piraí. Uma fábrica de papéis especiais, no Rio de Janeiro. Para quem não conhece, está descendo a Dutra, tem Piraí na beira da estrada e Barra do Piraí. E no meio uma fábrica de papel. Companhia Industrial de Papel Piraí. Papéis especiais. Um dos papéis, papel de cigarro, e a empresa de quem era? Souza Cruz. Tá? Papel de cigarro, como matéria-prima, Crotalária Júncia. É mesmo? Isso, Crotalária Júncia. Então, eu fui contratado inicialmente, no meu último ano. Tá? No começo do meu último ano, houve uma seleção na empresa, muitos colegas meus técnicos agrícolas trabalhavam nessa empresa e falaram para mim que tinha uma seleção, fui lá, participei. O gerente é o meu sócio hoje, né? Foi o que montou a Sementes Piraí em 1973. Piraí tem mais de 50 anos, tá bom? E eu entrei com pesquisa e desenvolvimento, nesse interesse. Crotalária Júncia como matéria-prima para papel de cigarro. Ela é uma fibrosa. Mas o que acontecia? Nós produzimos semente, e semente sobrava, porque a gente produzia para ter a matéria-prima para a fábrica de papel. E sobrava semente, porque não tinha vou explicar melhor, não tinha quem produzisse semente naquela quantidade, naquela época. A CAT produzia, mas era muito pouco para nós. Então tinha uma equipe produtora de semente, uma equipe produtora de fibra, né?
que é a casca da crotalária. Sim. Tá bom? A casca. A casca. Sim. Era uma planta fibrosa. Aí sobrava semente e se tinha comércio. E quando eu entrei, né, além da parte de pesquisa e desenvolvimento, um desenvolvimento ali por lado do adubação verde, por causa desse uso. Estava vendendo, então tinha uma receita para isso. Uhum. E aí, já que vendia isso, tipo assim, né, aí uma expectáveis, e um guandu, e uma mucuna, porque já se conhecia na época essas plantas. Então, ainda não éramos a Sementes Piraí, éramos um departamento agrícola em Piracicaba, dessa fábrica de papel lá no Rio de Janeiro, Caraca. que se instalou aqui para o desenvolvimento de tecnologia da fibra de crotalária para papel de cigarro. E Instituto Agronômico de Campinas, plantas fibrosas. Hoje tem outro nome, tá? Uhum. E a Exalc, ali na parte que é hoje a engenharia florestal, que tinha a celulose. Então, havia esses testes. Estabeleceu-se o Departamento Agrícola em Piracicaba e toda a administração dele. Então, por isso, Piracicaba. Uhum. Isso seguiu por algum tempo. Nós ampliamos as vendas e era necessário ter as informações. Paulo, hoje, você entra em qualquer lugar, qualquer empresa que tem sementes para adubação verde, tem lá uma tabela, está lá todas as recomendações de plantio em linha, plantio a lanço, espaçamento, sementes por metro linear, papapá, tudo prontinho. Nós não tínhamos nada disso. Quem fez isso aí? Não tinha. Caraca, que da hora. Né? A gente não tinha quanto plantava, como plantava aquela sementinha daquele tamanho, ou uma sementona desse tamanho. Nós não tínhamos muito claro a época de plantio e como manejava isso. E isso tudo foi se desenrolando ali naquele tempo, aos trancos e barrancos, porque existiam trabalhos científicos, Sim. mas ele era muito de avaliação. Né? Sim, tinha o seu valor, são do início do século passado. O Instituto Agronômico colaborou muito com isso, muito. Mas nós não tínhamos o principal. A minha ligação com cana me levou às reformas de canavial. Uhum. E aí, graças a muitos amigos hoje, já nem trabalham mais nas usinas, são os canossauros, que a gente chama, né? Canassauro, tá, né, por aí. E muita gente de prática, vamos lá, um operador de máquina, e a gente foi desenvolvendo junto, planta mais, planta menos, como é que faz, como é que não faz, e foi criando essa tecnologia. Tá? E depois que a pesquisa veio atrás, testando e comprovando ganhos de produtividade, esse tipo de coisa. Mas para a cana, que é o nosso principal mercado até hoje, é interessante. O professor da Exalc, em 1956, tem uma tese que se eu apagasse o dia dela e te mostrasse, você fala, não, fizeram ontem. É meu. Ganhos de, né, uso de crotalário na reforma de canaviais. Todos os dados que nós temos até hoje já estavam ali. Já estava lá. 1956. Caraca. Isso aqui na Exalc. Foi um professor, na época era da cátedra, né, da agricultura, e por isso mesmo as usinas usavam. E Piracicaba era o grande centro, né, de cana. É um dos centros, mas na época era o principal. Era o centro. Então, a usina Santa Bárbara, usinas aqui, tudo usava, e por isso tinha um comércio. Então a gente foi desenvolvendo. Só para encerrar, depois você faz a próxima pergunta. Então nós fomos desenvolvendo sim, estávamos já vendendo. Em 90, houve uma reestruturação em todo o grupo Souza Cruz. O que a gente chama de Souza Cruz, que é o nome de um português que tinha uma fabriqueta de cigarro lá no Rio de Janeiro, e um grupo inglês que chama BAT, British American Tobacco, veio, comprou e seguiu com o nome. Tá? Então, só estou querendo dizer para a gente se situar no nível do que é uma Souza Cruz, né? 100% inglesa. Eles, numa reestruturação, muitas empresas pelo mundo, muitas, tá? Só fábrica de papel, 16. Nossa. Né? Fumo, lógico, no mundo todo, e um monte de outros negócios
que eles entraram. Relacionado ao... E às vezes não. Às vezes não. Lojas de variedades, né? Entendi. De diversos, sabe, como essas que tem em shopping. Sim. Né? Que eu não quero falar o nome comercial, sim. né? Que vende roupa, que vende isso, vende aquilo, estava em todas. Lojas de departamento. Lojas de departamento. E isso criou uma situação de um rendimento muito baixo, né, das suas ações. E aí uma reestruturação, e o que eles fizeram? Espera aí, o que nos dá lucro é o fumo. Né? O resto, e eles foram, e nesse momento o meu diretor chegou para mim, eu era o gerente do departamento já na época, falou para mim assim, está acontecendo isso e vai fechar, você vai apagar a luz. E nesse meio tempo, um outro diretor, muito mais influente, gostava muito da gente, ofereceu a possibilidade de nós comprarmos o que seria as sementes Piraí. E aí os 3 agrônomos, o Jorge, que é de 73, eu, né, 82, o Sérgio é de Viçosa, um contratou o outro, tá? O Jorge me contratou e eu contratei o Sérgio. Ele é de Viçosa, 87. Nós compramos as sementes Piraí. Aí você vai achar que nós estamos lotados do dinheiro. Nada disso. Montamos uma empresa, uma SA, e entregamos as ações em garantia. E pagamos. Claro. Né? E a semente Piraí, que produzia 200 toneladas de semente, na época, né, hoje produz 3.500 a 4.000 toneladas, tá? E é um mercado muito maior. A semente Piraí hoje é uma das empresas, é a pioneira, é a primeira. Né? Mas existem outras empresas, é um mercado de adubação verde, já, ou por aquela palavra, quase mas milionário. Né? Mas ele já está nos 500, 600 milhões já. Tá? Pô, que legal, cara. Eu não imaginava que essa era a história da Piraí. Olha aí, que interessante. E você sabe, Donizete, que um dos motivos de eu ter te chamado para vir para esse episódio aqui foi porque a primeira vez que eu ouvi falar de adubação verde veio com sementes Piraí lá. Porque acho que foi numa das aulas que eu fiz aqui na agricultura, não lembro exatamente onde foi, porque daí começaram a falar sobre adubação verde e tal, né? E aí mostrava ali os benefícios, aí eu queria entrar um pouquinho mais técnico, né? Porque assim, essa história é muito legal porque, pô, é um negócio que surgiu ali mas assim, traz pra gente um pouco dos benefícios, né? Você fala muito sobre os benefícios da adubação verde e tal. Conta pra gente um pouquinho aí dessa parte um pouco mais técnica, assim. É bem legal falar de benefícios da adubação verde, principalmente benefícios que tem comprovação científica e prática. Porque não se faz adubação verde, porque se acha que é bonito, que é isso ou aquilo, né? Ou plantas de cobertura, agora chamadas plantas de serviço. Vira e mexe tem um nome só diferente. Só muda o nome, mas o conceito é o mesmo. As plantas nem sabem disso, que mudou o nome delas, tá? Mas o pessoal gosta de um novo nome, né? Uma nova chamada, e assim é. Então, para começar isso, então tudo que se diz de adubação verde, dos seus benefícios, tem comprovação científica e é comprado. Vamos falar que é o mais importante, justamente por isso, tá? É algo que eu estou bem afiado, né? Porque aqui na Exalc, na graduação, foram uns 20 anos que eu ia lá pegar a bichada e dar aula de adubo verde, cerca de 1h30 cada aula. Ainda faço isso, né, na pós-graduação, e sou professor solo agro disso. Né? E aí, nessa vida ali, que não tem nada a ver comigo, você acaba sendo palestrante de congresso, de seminário, não sei o que lá, workshop, lá. Então, a gente fala bastante, né, dos benefícios. É um tanto longo, mas assim, de uma forma mais ao interesse daquele que vai adquirir. Então, nós tivemos um período em que a adubação verde ela se colocava mais como um ganho de produtividade, como adubação.
né? Adubação. Sim. Então, trazia o nitrogênio, tudo da decomposição dela e uma produção maior. Por isso o nome adubação verde ou adubos verdes. Aí veio um período que não se chamava plantas de cobertura. Plantas de cobertura veio bem depois com outro motivo. Cobrir o solo, proteger o solo contra erosão. Então, algo que é muito rápido, cobre o solo bastante rápido, tá? E evita a erosão. E nessa de cobrir o solo e ser bastante rápido, também acabam controlando, por decorrência, ervas daninhas. Ótimo. Até então, Paulo, a gente tinha um mercado flutuante aí, não era assim tão interessante, né? Então, toda aquela teoria que você coloca, então, quebra-ciclo de pragas, doenças e nematóides, bastante interessante, né? Como adubo verde, rotação de culturas, que acaba tendo esse efeito, cobertura de solo para evitar erosão, fixação de nitrogênio, no caso das leguminosas, né? E mesmo as outras têm, né? Lógico, né? Se for uma composição numa gramínea, tem nitrogênio. É que ela gasta isso, né? Na decomposição. Aí vem descompactação, né? Então, a parte de baixo, vamos para baixo, né? Descompactar, estruturar, arejar solo, porque são plantas não melhoradas, elas são rústicas, elas descem em profundidade. E quando elas fazem isso, elas reciclam nutrientes. Aqueles que eu arrumei um termo, não é novo, mas que parece que chama mais atenção, porque eu falava de nutrientes, isso, eu falei assim, então, pessoal, sabe aquele adubo que você comprou, gastou, não foi barato, não. A tua planta não aproveitou todo ele está lá em profundidade. A tua planta comercial não vai buscar. O adubo verde vai, traz para biomassa dele e devolve, né, para a próxima coisa. Então, isso tudo, né, rolando. Atração de polinizadores, nossa, dá para ir longe. Mas o que a prática da adubação verde, né, tem que dar, assim, ó, nematóide. Aí você, quando estava na escola, você lembra, o que era nematóide, qual era o problema? Hemeloidade, né? Aí, rotilencos, ditilencos, né? Rotilencos, tal, mas esses nomes tudo esquisito, né? E nem falava o sobrenome deles, né? Tá bom. Mas quando o pratilencos chegou, e ele tem nome e sobrenome... Pratilencos braquiurus. Esse veio, ele que alavancou a adubação verde. Ele alavancou. Nós temos aí nessa história uns 15 para trás. E eu lembro bem que quando chegou o pessoal da soja, que foi mais que se ressentiu, haviam trabalhos científicos já, né, pesquisadora que fez pós aqui, mestrado e doutorado, estava na fundação, ainda não estava na fundação MBT, estava em Várzea Grande, na universidade, hoje está na fundação. Ela já tinha chamado a atenção, mas enquanto não acontece... Não acontece, né? Corre atrás. Né? E outra, né? Você não vê, né? É diferente de uma lagarta que você olha para elas e ela tá lá. Aí, o que foi aquela sequência? Vou só zerar, né? Era 60 sacos por hectare, está dando 55, 53. Mas deve ser por isso, por aquilo, não choveu bem esse ano. Aí no outro ano era menos, né? 40 e pouco. Mas, sabe... Até a hora que eu falo, peraí, onde vai parar isso? Eu já estou de 30 para 40, quer dizer, de 40 para 30. Aí sim, e análise e tudo, aí a expectável bombou. E nisso o agricultor acostumou com os outros efeitos, com tudo que ela, né, trouxe junto. Então, pegou, vamos dizer assim, mas veio pela dor. Ou vamos lá, o impulso veio pela dor. Tá? E aí, realmente, foi que a adoção, aí eu falo, quando era menos de 1 milhão para milhões de hectares. Né? Chegamos a ter cerca de 5 milhões de hectares só com expectáveis. Nossa! Né? Então, veio com tudo. Então, a adubação verde é uma pena, né? Porque eu poderia, né? A gente poderia ter sabido disso, não precisamos chegar no patamar aqui de baixo para tomar uma atitude, né? Mas
teve que chegar e aprendeu todos os outros benefícios. E hoje eu diria para você que fora o conhecimento, tem muito estudo, tá? Tem muito. Aquele da época do fator de reprodução por causa do pratileco, nossa, os institutos e tudo, o que você quer saber? Não, eu quero saber da Berdorega, qual é o fator, já tinha. Não, eu quero saber dos adubos verdes, nem conto mais, né? Todos os cultivares de soja, de feijão, de algodão, tudo isso. E aí, hoje, eu comento isso nas palestras, eu que vivo disso, e preciso estar atualizado, não consigo acompanhar tantos trabalhos com plantas de cobertura. Legal. E olha que interessante, essa história é muito boa, né? Porque muitas tecnologias, seja elas, né, de sementes ou sistemas de produção, né, muita coisa que a gente sabe dos benefícios, a gente mostra os benefícios com pesquisa e tudo mais, e não tem aquela adoção, né? São poucos os que vão, de fato... Agora, quando vem na dor, aí a turma vai com força, né? E aí, obviamente, vai aprender as outras coisas, igual você comentou, né? Mas é interessante esse ponto, né? Tem outras tecnologias que a gente vai falando e fala os benefícios e tal, mas enquanto o cara não tem um problema, ele não vai lá. Não vai. É um hábito nosso. Sim. Vamos fazer uma referência à nossa vida normal. A gente vai no médico, e quando você está doente, e quando você está sentindo... você chega lá e ele fala, olha, você vai ter que tomar uma injeção todo dia de manhã. Sim, senhor, doutor. Olha, é uma injeção que vai doer muito. Sim, senhor, doutor. E vai custar caro. Sim, senhor, doutor. Não é? Sim. E aí ele vai falar para você, então, para não acontecer mais isso, você poderia maneirar a tua alimentação, sua nutrição, né, do dia a dia, fazer exercício físico e tal. Então, alguns vão fazer o tratamento e vão fazer isso para não cair naquela situação. Lógico que tem os rebeldes, né, que fica testando o sistema e tombando, né? Sim. Então, não vamos... Mas é algo, eu digo, de consenso geral. A aceitação, talvez não consigam fazer todos na mesma proporção que gostariam. Tá? Vamos deixar isso claro. Mas, assim, há um consenso. Não tem detratores. Vamos pôr essa palavra bonita que todo mundo está usando aí, né? Você fala de adubação verde, há uma aceitação. Sim. Aí o que pega, como você já estava falando, mas, viu, você vai dar uma paradinha na sua produção. Né? Você vai deixar 3 meses, pelo menos. Vai isso, vai aquilo, conforme a situação. E aí, quando a pessoa não tem jeito mesmo, ele vai deixar. Né? Então, é uma parte da propriedade, não é tudo. E eu sempre desafio a pessoa, pega o pior, faz o trabalho lá. Porque a hora que ele fizer um trabalho e ver o resultado, ele fala, opa, aí conforme ele que tem a propriedade na cabeça, né, o agricultor ou a empresa, seja lá, equipe técnica, né, ele já começa a ver onde ele vai fazer aquilo. Né? E como eu sou convidado para dar aulas, né? E você sabe que o aluno da graduação, né? Ele adora, né? Essa parte, não, vamos fazer em tudo, né? Não, só vamos, nem vai produzir mais, só vai fazer adubação verde, né? Aí eu coloco para as pessoas, e essa é uma das colocações que se coloca, né? Pessoal, né? Calma, né? Se mostra, se faz, se ganha, aí é um equilíbrio ali entre o econômico e naquilo que não dá para produzir naquela hora. Não dá para fazer uma segunda safra de milho, porque esse solo não tem as condições para uma produtividade normal. O que eu investi ali, eu vou perder. Né? Já está perdendo muito, né? Não vamos arriscar. Então, todo esse trabalho é bem interessante, bem interessante. Tá? Eu sou de Mato Grosso, né? Eu comentei antes da gente começar a gravar. E eu percebo, assim, a gente vem... Mato Grosso, 40 anos atrás, não produzia 20% do que produz hoje, né? Então, a gente teve
melhoramento genético, né, sistemas de produção, produtos, né, que de certa maneira fizeram com que a gente alcançasse bons níveis de produtividade e pudesse também aumentar a área produtiva, né? A gente ainda está naquele processo, tipo, tem soja, milho, pousio, soja, milho, pousio, né? E eu, nos últimos 10 anos, tenho percebido que muitas fazendas já têm feito experimentos, né? Assim, a crotalária já há muitos anos, já até por conta do nematóide, né? Mas eu estou percebendo que tem tido experimentações de outras coisas assim nesse processo. Eu sei que trabalha muito com cana-de-açúcar aqui, né? Mas teria como você trazer um panorama assim do que está sendo mais utilizado, quais espécies, enfim. Sim. O mundo soja, vamos pôr, que é centro-oeste. Sim, grãos, né? Fibras. Ele está na casa dos milhões de hectares, tá? Quando a gente traz para o mundo cana, mesmo tendo 10 a 11 milhões de hectares de renovação, tem 1 milhão e pouco. E soja e amendoim fazem parte da renovação e uma parte para as plantas de cobertura. Quando você vai na condição de centro-oeste, né, falando agora mais para a soja, lógico, de verão é soja. Né? Aí de segunda safra, o que está legal, você vai para um milho segunda safra integrado, né, consorciado com braquiária. Olha aí, uma tecnologia da Embrapa. Sim. Segundo a Embrapa, nós temos nessas condições cerca de 10 milhões de hectares. E é uma tecnologia dominada. Já está andando, é ótima, né? Se colhe o milho, a braquiária segue, lá na frente, desseca, planta soja. O que o pessoal tem feito, né? Alguns colocam o boi ali, outros rolam faca para dar uma agredida nela, para ela aprofundar as raízes e rebrotar. E aí é uma tecnologia já também comprovada, que pelo menos um mês e meio antes do uso dela, quer dizer, de plantar a braquiária, você faça a dessecação, porque aí ela hospeda nematóide, hospeda o Platylenchus, e aí você quebra o ciclo. Tá? Antes de plantar o soja, né? Antes de plantar soja. Então, basicamente, esse é um número grande, que é o milho segundo a safra, com braquiária. Fora isso, foco. Aí, problema. Foco, né? Nematóide. Não, Platylenchus, infestação alta, isso, aquilo, realmente, expectáveis. Médio, vamos por uma ocroleuca. A ocroleuca tomou um bom caminho. E anual de gramínea, o milheto. O milheto é uma participação ainda grande, e aliás o milheto evoluiu muito, né? O que a gente conhecia ali, eu não quero ficar falando nome de marcas aqui, né, tal, eles evoluíram bastante, até para híbridos, tá? E até para uma colheita muito boa de grãos. Mas vamos falar de como adubo verde, né? Nós temos, a um custo até relativamente barato, uma boa cobertura, né? Mas mais ali no anual, né? 3, 4 meses, dessecação, deixa a cobertura morta. A gente sabe que lá derrete tudo, então por isso que a braquiária está pegando muito bem e está tomando, porque ela segue, né? E tem mais sistema, hoje em dia tem muito mais sistemas integrados também, né? Que une a pecuária, que também é um benefício interessantíssimo, né? Isso, as doenças, mas vamos falar, tem um monte de doença, mas assim, que pega, o mofo. Se você, com gramíneas, você quebra ciclo de mofo. Então, a braquiária entra muito bem, você vê. Não está com milho, ela só está na rotação. Está na área, viu? Da soja, está na área do feijão, está na área do algodão, tudo. Nesse sentido, olha só que alternativa legal. Tá? Eu estou contando tudo isso para a gente chegar ao status de hoje. Aí nós tivemos ao longo do tempo, aí depois da expectáveis, controlando a nematóide, depois conhecer um pouco mais a ocroleuca não existia como planta de cobertura, nós conhecíamos bucronata, ocroleuca, grantiana, um monte de crotalária, tem mais de 100 que poderia ser usado, tá?
E aí ela veio também, tomou um ciclo mais longo, foi um custo baixo, porque ela produz mais semente, inclusive que é expectável, não tem a mesma eficiência, mas para pratilencos, vamos falar, joga legal. Tá? Então, tá lá. Aí mistura de milheto com ocroleuca. Aí, né, o primeiro mix simples que começou a ocorrer. Aí, mesmo com a braquiária, os mix simples com braquiária com expectáveis, braquiária com ocroleuca, né, já começa a mexer. Então, a anual você maneja ela no rolo faca e a perene, a braquiária, segue. Então, isso já foi coisa que elas foram se ensaiando ao longo do tempo. Nós já tínhamos o conhecimento das misturas dos adubos verdes, ou a mistura das sementes dos adubos verdes, que na época é chamado de composto, chamado de coquetel, e aí o nome que pegou, mix. Apesar que tem mix para tudo, os outros segmentos, mas no nosso mundo o mix pegou muito bem. E incrível, porque eu recebo, né, de outros países, usa o mesmo nome. Na língua inglesa, está lá. Está no alemão, sabe? Eu não vi francês, não vi japonês, tá? Só estou falando isso, mas estou falando que é um nome que, né, dá uma chamada. E ele por si só já fala, né, o que é. Está misturado, né? Nós tínhamos conhecimento, só para você ter uma ideia, não é nenhuma novidade. Em 84 eu participei de uma tese aqui de Botucatu, que era de mix, era do pessoal da agricultura orgânica, só que tinha 14 espécies. Já era a teoria do orgânico, é complicado para grandes áreas, tá? Então não é novidade. Sementes Piraí na década de 90 para as usinas produtoras de açúcar orgânico, que na área de reforma tinha que usar o mix, por determinação das certificadoras, Piraí vendia mix. Então não é uma novidade. E o que justifica também não, a biodiversidade, né, as diferentes espécies. Mas tudo bem. Mas isso veio a estourar agora, nesses últimos 5 anos. E assim, com uma adoção que eu não esperava a rapidez disso. Uma adoção na cana, viu? Tem bastante mix em cana, tem bastante mix no mundo da soja, do centro-oeste. Então, até sem... É difícil falar de alguma coisa e já não falar da tecnologia. Mas, por exemplo, na soja, é um mix, eu chamo de anuais, né, porque tem expectáveis, ocroleuca, guandu anão, trigo morisco, às vezes tem nabo forrageiro, tem girassol, né, uma asterácea, né? Solteira, só isso. Isso aí são anuais. Eu uso depois da soja porque eu sou um plantador de feijão. Então, eu elimino isso com 3 meses, eu vou plantar um feijão. Mas se eu não sou, e eu tenho soja lá, só no fim do ano, esse mix tem braquiária já. Eu manejo as anuais, né, ali 3º, 4º mês, e segue a braquiária, né, daquele jeito que nós falamos para o milho. E agora, né, com todo esse apelo da biodiversidade. E isso, esse aspecto que aparentemente, quer dizer, para essas pessoas que é inovador, eu estou falando para elas porque faz muito tempo, era 84. Sim. Eu não tenho doutorado, mestrado e doutorado, mas fui co-orientador em muitas teses, né? Porque o pessoal vai trabalhar com adubo verde, é de um jeito... Inevitavelmente chega na gente e aí você pode ajudar, pode isso, para lá. E eu acompanhei, na época achei legal, novidade, mas era do movimento orgânico radical mesmo. Aí eu vi na cana, 90, e agora... Então o aspecto inovador é que está impulsionando. Você fala, mas não tem resposta? Não, tem. Mas assim, quem está do outro lado... está se encantando mais pelo aspecto inovador do que o que aquele produto realmente entrega. É a palavra certa. Entendi. Tá? Eu vou deixar você falando, porque eu tenho um outro aspecto que eu quero falar. Quando a gente junta plantas de cobertura com biológicas. Isso é um ponto interessante. E até nesse caminho que eu queria seguir, porque
A gente está aqui agora gravando no meio de novembro, né? Está rodando a COP30 nesse momento, né? E muito se fala sobre sustentabilidade, agricultura regenerativa, isso, aquilo, outro, tal. E como a gente já sabe, e você comentou várias vezes aqui, muito do que está se preconizando hoje já é estudado há décadas no Brasil, né? E nós somos, de certa maneira, um país que está à frente desse negócio, porque dentro das nossas particularidades, né, de agricultura tropical, parará, a gente precisa dessas ferramentas para a gente poder trabalhar. É uma necessidade. É uma necessidade, né? Então, o que eles estão falando, que a maioria das pessoas fala que a gente precisa fazer, na verdade, a gente já meio que faz, né? Então, aquilo só muda o nome e a roupagem, mas tudo que a gente já foi fazendo e tal. Que roupagem você acha que a gente poderia dar para todo esse conhecimento que já está gerado, para que, poxa, de certa maneira eles reconhecessem que a gente já faz algo nesse sentido, sabe? Hoje mesmo eu assisti na parte da manhã a palestra da doutora Ieda, da Embrapa, na COP30. E ela foi falar de saúde do solo, que é um outro termo. Sim. Agricultura regenerativa, saúde do solo, tá aí. E, lógico, ela foi falar do sistema, né, que faz um diagnóstico da saúde do solo, que é um mérito enorme de toda a equipe dela, tá? Nós temos duas mulheres maravilhosas, Maria Ângela e a Ieda, né? Então, Maria Ângela esteve aqui no podcast, viu? No episódio 400 agora, não faz muito tempo não. Exalquiana. Né? E quando hoje, né, a Ieda estava falando, eu estava pensando, né, sobre saúde do solo. Olha um termo que pegou legal, porque quando a gente estudou, os atributos eram físicos, químicos e biológicos, e a gente separou eles. E até o biológico para nós não existia. Né? Era químico, que a gente mexia, e físico, que a gente mexia. Que é o que tinha parâmetro. É o que tinha parâmetro e a gente arrebentava. Né? E aí, lógico, tudo aprimorou nesses dois, e o mundo se descortinou para o biológico. Então, hoje, quando a gente, para não falar um termo que junta o equilíbrio entre físico, químico e biológico, chama saúde do solo, que é uma coisa que a gente tem um bom entendimento, né? Saúde. A nossa saúde. Exatamente. Então, nós queremos que o nosso solo seja comorbidade. E lembra desse nome? Ficou famoso? Ficou famoso. Não, porque se ele for comorbidade, a minha planta também não vai ter saúde e ela vai ser comorbidade e vai precisar de muito produto químico e o custo dela é altíssimo. Praga, doença e nematóide chegando e ela, né, vai ser protegida, como nós, quando somos comorbidade. Então, né, quando muito, a gente vai parar na UTI, né? Mas, né, como o professor Vitti fala, entubado, né? Fica entubado. Então, a adubação verde tem muito, muito a ver com esse processo de soluções para se conseguir isso. Porque, de uma forma muito simples, tá bom, Paulo? A planta de cobertura é casa e comida para o biológico. Então, vamos voltar um pouco. Equilíbrio, nós falamos. Então, físico e químico tem que estar legal. Mas esses dois fatores não te dão a melhor produtividade. Então, esses dois fatores só vão dar produtividade quando tem um terceiro elemento. Eu lembro, fiz um curso de saúde, essas coisas que a gente faz. Foi na época da comorbidade, né? Você vai na academia, tal, tá comendo errado, tudo. Eu falei, vou fazer um curso. E o professor falou assim, o médico, precisa fazer exercício físico, precisa ter uma alimentação equilibrada. No caso, ele recomendava low carb. E precisa dormir bem. Aí ele falou assim, se você tiver esses dois muito bem feito e não dormir, acabou e anulou os dois. Então, se a parte biológica não tiver lá bem ativa, físico e químico, por melhor que pareçam que estejam, elas não refletem em produtividade. Eu lembrei de um exemplo muito bom disso aí. É aquele negócio assim, ó, é o gordinho que é totalmente desregrado na comida, os exames de sangue dele tá tudo bom,
só que ele não consegue correr 5 metros. É isso mesmo. Né? É mais ou menos a mesma coisa, né? Então, a planta de cobertura, com todos os benefícios, né, que nós falamos por cima, né, porque realmente é bastante, que ela nos traz, mas ela é casa e comida para o biológico, e o biológico é o fator de produtividade. Tá? Hoje, como nós temos uma agricultura bastante agressiva, né, e o que nós temos lá pela frente são plantas todas melhoradas geneticamente ou até transgênicas, né, elas precisam de um aporte muito maior para serem produtivas. E aí, é planta de cobertura, é tudo ok no físico, tudo ok no químico. A agricultura de precisão, a gente tem isso muito bem feito hoje. E produto químico, biológico ainda. Aqui, adubo verde vai melhorar o biológico, lógico. Mas nós vamos ter que inundar o sistema. E ele só vai ter aporte, essa inundação, porque você tem a planta de cobertura. Ela que é o condicionante, né, disso. Sim. Então, por isso que eu estou muito encantado. Só gostaria de falar um negócio para você sobre o que você falou do Brasil. Nós somos muito bons disso, tá bom? Eu estou falando para você que a maior em plantas de cobertura, que é algo que eu acompanho, adubos verdes. A Embrapa lançou em 2014 e 2016, nos 40 anos, o livro Adubação Verde e Plantas de Cobertura no Brasil. 1.200 páginas, 2 volumes. Eu participei como editor técnico e tive o prazer, a obrigação de ler aquele livro várias vezes. Na marra, vamos dizer assim. E o que era interessante é que nós limitamos todos ao número de folhas, porque senão seria uma enciclopédia de 10 volumes, de tanto que nós temos, já na época. Isso, nós estamos falando 14, nós estamos falando de 11 anos atrás. Mas aí foi feita uma revisão, agora em 23. E-book, qualquer pessoa que queira, entrar lá na internet, plantas de cobertura, e a adubação verde e plantas de cobertura no Brasil, Embrapa, está lá disponível para download, tá? Hoje, revisada, né? Segunda edição, ok. 1.200 páginas. É a melhor e a maior obra nesse assunto do mundo. Nós somos muito bons nisso. Eu participo de um grupo americano, do meio oeste. Admiro muito eles, porque eles não têm tempo. Eles não têm tempo. E vejo a conversa deles. E outra, eles não usam por ideologia de qualquer uma, tá? É porque me dá resultado ou não. Os caras são muito pragmáticos. Né? E acabou. E eles usam. Entendeu? Eles se ensinam, eles usam. Quando alguém não tem um resultado, o outro chama a atenção e fala, é porque você está fazendo isso. Porque se você estivesse fazendo tal, você ia ter resultado. Assim, forma até meia. É bem legal. E usam biológicos, sabe? Para complementar esse efeito. Eu adoro, né? É uma troca de... É um grupo, né? Um grande grupo. Entrei lá. Nós aqui não vamos... não tem como ficar para trás, né? E indo já para os finalmente aqui, Donizete, o ponto que é interessante dentro da sua história, né? Se tornar empresário quase que por acidente ali, né? Dentro do processo. Então, e também pegar praticamente todo o período mais crítico de qualquer adoção de tecnologia, que é o início, né? Eu sei que já tinha muitos estudos anteriores e tal, mas ali foi realmente quando começou a crescer o uso, enfim. Você participou desse negócio, né? Várias publicações, artigos científicos, por mais que você não tenha mestrado e doutorado, você tem o que a turma chama de notório saber, né? Não sei como chama. Notório saber. Como que você está vendo o futuro, né? Porque assim, nós estamos aplicando hoje tecnologias que já foram estudadas há 50, 60 anos atrás. O que está sendo estudado hoje que você acredita que pode, nos próximos 40 anos, vamos dizer 43 anos, ser um divisor de águas? Assim? O que pode acontecer assim, hoje, que você está vendo?
Em termos de plantas de cobertura, eu não tenho dúvida de que esse mix ele vai evoluir bastante, tá? Então, ele não é uma coisa do passado, né? Ele é realmente uma solução, que a solução não tem tempo, né? É de passado, presente, futuro, né? Só que nós vamos conhecer um pouco mais. É que nós temos pouco conhecimento, às vezes a gente fala de coisas um pouco mais genéricas. E agora, com todas as possibilidades que se tem, né, foi a mesma coisa que aconteceu. Eu falo que foi desvendado o mundo microbiológico, porque quando eu estudei, eu tinha que ter imaginação. Hoje não precisa. Não precisa. Hoje você tem ChatGPT. Não, e outra, outro dia, desculpa pessoal, ocupar o tempo, eu fui assistir sobre uma aula, né, de nematologia. Nós temos dentro da Exalc, né, você pega o professor Fernando Andreotti, ele é responsável, é um dos responsáveis por esse grande estouro de tornar conhecido esse mundo, né? Eu entrevistei ele já aqui no podcast. Ele é excelente, jovem, está aí, né? Nossa, eu adoro o trabalho dele. E aí eu fui assistir uma palestra e ali vi aquele, eu não sei se é um filme de ficção ou de terror, né? Porque o tricoderma estava assim, crescendo, agarrou o nematóide, foi estrangulando ele, e quando foi ver já estava multiplicando o tricoderma. Quando você via isso, você desenhava no caderninho. Professora Elke, no meu tempo, né, que foi a diretora, foi orientadora do Andreotti, tá? Olha só. Então, e isso vai aumentar muito, porque as relações das plantas com cada um dos seus aliados biológicos vai aumentar o conhecimento e as famílias. Nós já estamos pensando em outras. Hoje o que nós temos? Usando o termo antigo, né? Gramíneas, leguminosas. É que mudou o nome, né? Você tem as teráceas, que é, né, girassol, níger. Tem poligonácea, trigo morisco, uma brasca, nabo forrageiro. Tá? Então, nós vamos ter que ter mais e saber direito da composição que você vai usar para o melhor resultado. E isso vai ser aprimorado. Então, você entra num site de uma loja americana, não é americana nossa, tá? Dos Estados Unidos, que vende plantas de cobertura, você vai preenchendo. Vai preenchendo. Chega lá no fim, ela fala, você tem que usar esse mix. É isso que nós vamos chegar. Não, veja só, hoje é muito simples o que eles colocam lá. Do que eu imagino para o futuro. Nós usamos, via de regra, 6. Nós vamos usar mais. E nós vamos ter que ter tecnologia de plantio. Semente grande, pequena, leve, quadrada, redonda, formatos. Nós vamos ter que ter isso muito aprimorado. Aí você fala, mas não está? Está muito melhor. De 5 anos até agora, as máquinas que estão aí dando conta disso, que eu achei que seria um grande empecilho. Como eu tive lá atrás, né? Quando ia plantar, não tinha disco, ou furava ou nada, né? E nós plantávamos. Então, esse conhecimento, na medida que ele for se aprimorando e se apresentando pelas bases da pesquisa como resultado, é o futuro. O que eu temo? Eu tenho mix. Tem expectáveis, ocroleia, caguandu, anão, trigo morisco, nabo forrageiro, girassol. Mas não se fala a proporção, porque tem um cálculo. Por uma questão de vender mais barato ou de ter uma margem maior, eu pego as plantas que são mais baratas e tucho. Desculpa essa palavra, não sei se todo mundo conhece. Aumento elas. E aí eu tenho um milhetal depois. Eu podia ter plantado só milheto, que era mais barato. Mas então, eu só temo que as empresas, né, na ganância aí do lucro, e não da parte técnica de levar soluções, já quem use dessa forma, faça isso. E eu dei um nome, recentemente, o pessoal gostou, eu estou usando, os influencers cover crops. Qualquer um pega um celular, põe lá na frente, olha, não sei o que lá, não sei o que lá. O que eu quero dizer qualquer um é assim,
tem conhecimento mesmo, sabe o que cada planta entrega, quando você junta todos, o que é que vai ocorrer? Não, né? Pega e vai lá mais para se projetar, não é um ganho, né? Um ganho. E cuidado com a inteligência artificial. Filtre muito bem. Eu uso e vem coisas erradas. Não é a maioria, tá bom? Eu fico surpreso. Eu tenho, viu? Eu com 70 anos fico surpreso. Não, vem textos muito bem estruturados, muito bem determinados. E algumas coisas, quando você vai no detalhe e fala, não, essa descrição é genérica, não é verdade para essa espécie. Então, o cuidado que tem que se ter para tudo, não é só na nossa parte, com as informações que a gente vai ter. Sim. Né? Muito bom. Donizete, eu ficaria aqui contigo por horas, viu? Porque aí tem assunto para danar, mas eu sei que já tomei um bom tempo do seu, uma fatia do seu tempo hoje, né, cara? Mas muito obrigado por você ter aceitado esse bate-papo. Eu sei que tem muito mais história aí, a gente poderia ter aprofundado em vários outros caminhos, mas eu queria que você trouxesse mesmo todo esse conhecimento, né, que fez você se tornar uma referência em adubação verde hoje no Brasil e, obviamente, do mundo também, né? Então, muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho, pela trajetória, tenho certeza que inspirou muita gente aqui, cara. Paulo, eu que agradeço pelo convite e eu não posso deixar de dizer a gratidão, né, pela oportunidade de... Nós estamos aqui divulgando, né, a adubação verde. Não é para Sementes Piraí, é para quem, né, tem o produto. E a gratidão por todos aqueles que ao longo do tempo me permitiram ter esse conhecimento, juntar, né? Porque muitos me ajudaram, tá bom? Tem muitos. É uma lista, eu acho que eu não consigo fazer. Não de todo mundo. Então, obrigado, né, pela oportunidade de estar aqui. E a todos aqueles que me ajudaram, obrigado também. Muito bom, muito bom. E como que quem está escutando a gente aqui agora pode acompanhar o seu trabalho, o trabalho da Sementes Piraí também? A Sementes Piraí, né, como qualquer empresa, né, tá ali no LinkedIn, né, tá no Facebook, tá em todas as mídias sociais, né? Então, Sementes Piraí. Eu, particularmente, eu não cuido bem disso, né? O Donizete é ruim para essas coisas, né? Eu sigo, leio, gosto, tem assuntos, principalmente no LinkedIn, que eu gosto, mas eu mesmo, eu cuido de alimentar nossas redes com o material, porque eu dou uma boa filtrada, né? Tem muito material bom que está chegando o tempo todo, e aí nós colocamos lá para divulgação. A nossa pretensão é que, por exemplo, o nosso site seja um portal, né, desse assunto, tá bom? Claro. E assim, eu dando meu testemunho, né, eu já vi muitos materiais que foram produzidos por vocês. E assim, ali é independente, né, de quem que vai ler e tudo mais, mas sempre são materiais muito, muito elucidativos e ensinam mesmo a gente, né? Então, vocês já fazem isso muito bem, tá? É um testemunho meu aqui. Gratidão. Tá. Agora, Donizete, vamos para uma última parte desse podcast aqui, que é o nosso glorioso quiz. Vamos nessa? Tá ótimo. Quiz. Prometo que não tem pegadinha. Vou fazer umas perguntinhas, você responde a primeira coisa na cabeça. Beleza? Qual que é a sua música antiga predileta, senhor Donizete? Sabe que eu não consigo lembrar de uma. Eu sou fã dos Beatles. Ah, Beatles. Né? Então, tamo bem. Eu duro, como é que eu vou pôr uma na frente da outra? Eu vou ficar constrangido. Não, mas Beatles já tá muito bom. Eu adoro. E qual que foi o lugar mais legal que você já visitou? Olha, eu fui em poucos lugares, fui em muitos lugares no Brasil, sempre a trabalho. Sim. Né? E o ano passado, bem nessa época, eu estava na Suíça. Né? Próximo do meu aniversário. Falei, não, esse ano eu vou caprichar. Caprichar porque não é barato, tá bom, pessoal? E eu não sabia para onde eu olhava. Muito bonito. É muito bonito, é muito bonito. Não, o nosso país é lindo, tudo é lindo aqui, já tive em outros países. É uma beleza diferente, né? Mas lá, é que como você vê o tempo todo, é comum. Sim. Como deve ser maravilhoso para eles estarem aqui.
Mas um casal suíço me levou, durante uma semana nós visitamos, né, tudo que dava para, né, em uma semana. Então, é um dos lugares mais bonitos que eu já vi na minha vida. Não, isso é interessante, o senhor comentou aí, porque assim, quando a gente está no lugar, a gente não percebe a beleza que tem ali, né? Eu digo isso porque hoje de manhã eu fui correr na Exalc e falei, puta, cara, foi aqui que eu comecei a correr, velho. Lugar bonito pra caramba. Na época a gente passava na frente do prédio central e dava a bola, né? Hoje tava parecendo um pinto no lixo, sabe? Olhando pra tudo, vendo tudo, achando tudo maravilhoso, né? Então, o ser humano é assim mesmo, né? E na cozinha, qual que é a sua especialidade? Não, aí eu fico a dever. A deve mesmo? Devo feio. O máximo, então. Acho que eu faço um omelete, um ovo mexido de manhã, né? Eu sou muito ruim, nunca tive interesse, é isso que é verdade, né? Olha, embora, né, colégio agrícola, internato, casa do estudante, né? Eu tinha que me virar ali, mas nunca fui bom nisso. Meus filhos falam que eu sou bom de gororoba. Então eu chegava na janta, minha mulher falava assim, o que é que o pai vai fazer, né? Eu batia o olho lá, tudo que tinha de arroz, feijão, carne, isso, aquilo, picava lá, juntava tudo, punha cebola, punha isso, tudo, punha numa panela só, tá? Fazia, eles falavam que gostavam, mas eu até duvido. E, dona Elisete, tem algum livro, cara, que de alguma maneira impactou aí sua vida, você pode compartilhar aqui com a gente? Olha, é que tem livros, né, que a gente passa ao longo da vida da gente, mas eu tenho minha doutrina, aquilo que eu acredito, né? Eu sou espírita, né? E dos livros, né, o mais importante, aquilo que é o livro de entrada na doutrina espírita, que é justamente o livro dos espíritos, tá? Então, desculpa, eu não queria trazer essa parte, né? Mas realmente até hoje eu coordeno grupos de estudo, né, nesse sentido, e estou estudando ele mais uma vez surpreso com tudo que está colocado ali, né, que é do 1857, 58, tá? Muito bom, muito bom. E agora uma mais filosófica para a gente finalizar mesmo. Mais ainda. Se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, qual seria o melhor conselho que você se daria? Poxa vida! Meu. Tá achando o quê? 17 anos, eu já estava no colégio agrícola e desculpa gastar um pouco do tempo, o cabelo eu pegava aqui atrás. Cabeludo, então. Era da nossa época, sim, né? Sim. Eu entrei no colégio agrícola, rapamos a cabeça, eu era a primeira turma, não tinha doutor. Então todo mundo rapou. E aí ficou. Virou a 3 anos sem cortar cabelo. Entendeu? Então eu ia encontrar esse cara cabeludo, né? Eu ia falar, seguir em frente, né? Prossiga aí nos seus ideais aí, né? Porque já se sonhava, né? Nessa época tinham coisas que a gente queria, não sabia se era possível, né? Mas prossiga, como tem um amigo que fala para nós. Muito bom, muito bom. E para você que ouviu ou está assistindo esse episódio aqui até agora, tenho certeza que você viu o valor em tudo que a gente conversou aqui. Então considere compartilhar esse episódio aí com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo. O podcast ele cresce na medida em que você participa com a gente desse processo, tá certo? Então siga o AgroResenha em todos os agregadores de podcast, a gente está em todos eles. E também não posso deixar de lembrar que agradecer ao PSEG por ceder esse espaço maravilhoso aqui. Como eu comentei lá no início, a gente chega aqui, tá tudo organizadinho, tem água, tem tudo organizado, cara. Isso, eu acho isso o cuidado aí com a turma, com a gente é muito legal. Então é sempre um privilégio estar aqui e estar em Piracicaba, né? Eu comentei agora há pouco que eu fui para a escola e ficava olhando e maravilhado com tudo aquilo e lembrar que, né, há alguns anos atrás a gente estava aqui sentado nas cadeiras ali. Então, muito obrigado ao PSEG por propiciar isso pra gente, né? E para você que ainda não conhece o PSEG é um ecossistema de educação gigantesco, cara. Envolve graduação, educação executiva, projetos in company também, coisas bem customizadas aí para a necessidade da sua empresa, certificações livres e também parcerias internacionais em todos os continentes. Olha só que legal, cara. E para conhecer mais sobre o PSEG,
como que ele pode apoiar o seu desenvolvimento, o desenvolvimento da sua empresa, dos seus colaboradores, é só acessar www.pseg.com ou seguir o PSEG também nas redes sociais, o PSEG Oficial, lá em todas as redes, tá certo? Esse podcast aqui também, como vários outros, faz parte da Rede Rural de Podcasts, a maior rede de podcasts do agro do Brasil, que é uma iniciativa da Rural. Siga o Agro Resenha em todas as redes sociais, a gente está lá no Instagram, Facebook, LinkedIn, só buscar por @agroresenha. Entre no nosso grupo do WhatsApp, nosso canal do Telegram, o link está no nosso site, o www.agroresenha.com.br. Escreva para contato@agroresenha.com.br se você quiser mandar sugestões de entrevistados, mandar um oi aí pra gente. A gente adora receber ois, tá certo? Donizete, muito obrigado mais uma vez. Foi um prazerzaço te conhecer pessoalmente, conhecer um pouco da sua história. Eu sempre finalizo meus episódios com uma frase de muita sabedoria, viu? Que é o seguinte: se chover não precisa molhar a horta não, tá bom? Tá tudo resolvido. Obrigado. Tá ótimo. Ai, ai.